Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect Executive Cast e hoje a gente vai ter um bate-papo incrível falando do poder das marcas, das conexões, do que a gente está falando de narrativa, de storytelling, todo esse engajamento por detrás dessa temática. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect Executive Hub, tenho o prazer de estar aqui com a Érica, né, da SPM, que já vai se apresentar, com o Danilo e com a Florence, que também vai se apresentar na sequência. Será um bate-papo muito agradável, espero que vocês curtam e com certeza será incrível aí os insights que a gente vai estar tirando. Érica, começando contigo, né, se apresenta aí para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da nossa parceria e a gente já traz para a mesa aqui também os nossos convidados. Silvana, é um prazer dividir, né, essa mesa aqui com você, Renata, Danilo, e tê-los na nossa casa, né? Na SPM, na Casa do Marketing, inclusive para falar sobre SXSW, sobre marcas, sobre onde vocês estão hoje. É fantástico, agradeço a presença de vocês. Eu sou a coordenadora do curso de administração da SPM e hoje o palco é de vocês, então eu gostaria até de já passar, a Silvana tem já uma pergunta para passar para o Danilo, né? Vamos começando. Não, acho que é para Florence. Para Florence. Então, Florence, antes da gente iniciar, é bacana dar um overview da tua trajetória, da tua carreira, um pouquinho desse overview. E aí a primeira pergunta para você já é em linha com o poder das marcas. Então, você já está trabalhando, já faz, né, a tua trajetória, a tua carreira. O que você vê de grandes pilares para construir imagem de marca, para engajar e quais são as tendências nesse sentido? Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Silvana, Érica, Danilo, um prazer grande. Eu sou a Florence, mas todo mundo me chama de Flor, então vocês fiquem super à vontade. Super. Florence é sempre quando tem um puxão de orelha para alguém me dar, né? Então, sou uma mineira que estou em São Paulo há uns 15 anos. Minha carreira inteira foi em comunicação, marketing, e-commerce, growth. Então, assim, eu estou desenvolvendo minha carreira, aprendendo todo dia um pouquinho mais. E justo em áreas que estão se reinventando constantemente, o tempo todo, né? E eu falo que cada negócio, ele tem seu desafio, né? E hoje o dado é um pilar muito importante, a marca, o consumidor, a jornada, né? A experiência dele. Então, acho que a gente tem aqui desafios distintos. Eu tive o privilégio de desenvolver uma carreira bem generalista, né? Então já passei por algumas indústrias, telecom, varejo de luxo, varejo de moda e esporte, aviação, que eu falo que foi minha grande escola, e hoje eu estou no marketplace de classificados, que é o grupo OLX, ali cuidando das verticais de automóveis, bens de consumo e imóveis. Então ali eu me divirto muito. A gente estava aqui falando um pouquinho de SXSW, falando um pouquinho dos desafios que a gente tem, né, para desenvolver e alavancar nossas marcas. Eu falo que a gente está vivendo hoje uma profunda transformação, né, onde a gente precisa conectar as verdades, né, a verdade da marca, a verdade do mercado e a verdade do consumidor. E conectar essas verdades hoje tem sido um desafio muito grande, porque tanto o consumo, quanto o consumidor, quanto os negócios estão passando por transformação. Então, hoje, eu falo que a gente estava ali estudando algumas frentes estratégicas nossas dentro da companhia, e eu falo, é tão interessante a gente ver o que está acontecendo hoje com o marketing, né? Antes, o marketing era o marketing que gritava. Cada marca queria gritar mais que a outra. Hoje, a gente tem que ser um marketing que escuta, né, que escuta o consumidor, que escuta as necessidades do mercado. É o marketing que engaja e não o marketing que grita mais. A gente está discutindo as nossas estratégias de SEO. Hoje, antes SEO se otimizava para motor de busca, hoje você tem que otimizar para motores de resposta, onde conteúdo é reputação, conteúdo é endosso. Então, acho que hoje a marca precisa ser de verdade, né? Ela tem que estar conectada com as verdades do momento. E eu falo que hoje a gente tem um ouro na nossa mão, que são os dados, né? Hoje a gente tem o privilégio de entender comportamento,
a gente tem o privilégio de entender histórico, a gente tem o privilégio de conectar os dados para tornar a jornada do consumidor cada vez mais fluida, cada vez mais com feedbacks, né? Ele tem o feedback o tempo inteiro para que a gente... Hoje eu falo que assim, lá, né, a gente vendo que as jornadas não são mais lineares, o tempo todo ela está sendo alimentada por informação, por mudanças de comportamento, por estímulos diversos. Então, eu falo que hoje sentar numa cadeira de marketing está bem divertido, né, Danilo? Nossa, adorei a palavra divertido. É divertido, né? É verdade. Danilo, até já passando para você, eu estou curiosa para saber outros dados, mas vamos com calma. Uhum. Eu gostaria que você falasse um pouco, primeiro, da sua trajetória, para a gente entender quem é o Danilo, de onde ele vem, o que o Danilo hoje faz, mas também já fazendo link com o SXSW, você aqui nos bastidores nos falou sobre uma missão. Então, qual é essa missão? O que você foi fazer lá? Legal. Bom, sou o Danilo, para quem está ouvindo. A minha experiência com comunicação, ela também foi muito ampla, assim. Eu comecei com relações públicas, trabalhei muito tempo em relações públicas, construção de confiança, reputação, imprensa, e depois eu migrei para a área de publicidade e fui para a área de planejamento estratégico, quando o planejamento estratégico no Brasil estava numa fase bem rica, em 2006, 2007, aí eu peguei toda a parte de olhar o planejamento estratégico, trabalhei em várias agências ali, suportando as marcas e tal, trabalhei com isso até mais ou menos 2019, foi várias contas legais, trabalhei com gestão de Skol, de Sadia, São Paulo, sim, grandes agências históricas, assim, FNAS, que é uma das agências que também foi super importante, trabalhei com essa galera toda. E aí, quando foi lá para 2019, eu falei, cara, eu acho que eu preciso viver um outro mundo, e eu fui para o mundo das startups. E aí eu passei a construir marcas para startups, então eu fui para a conta digital Neon, que era uma conta que estava surfando um pouco aquele momento, junto com o Nubank, de contas digitais. Sim. Lá para 2019, quando veio a pandemia, foi uma experiência incrível, construir essa marca, lidar com esse universo de startups e de crescimento acelerado que você falou. E aí depois eu fui para um outro segmento que também estava disruptando forte, que era a área de cartão de benefícios. A última inovação de cartão de benefícios era sair do papel e ir para o cartão, né? Uhum. E hoje, assim, é um mercado que está num crescimento gigantesco, grandes marcas estão mirando para lá, e eu fui construir a marca da Flash, que é uma startup que começou como gestão de benefícios, hoje faz uma série de outros serviços, mas eu fui trabalhar com essa inovação de produto, de como é que a gente podia construir uma marca no B2B diferente, leve, e também disruptar o formato do marketing do B2B. Foi o mercado que te levou ou você que decidiu fazer essa transição, inclusive? A transformação para startup e para lidar com a inovação foi um desejo meu. Assim, eu estava sentindo que... E aliás, já antecipando algumas coisas que eu aprendi com a experiência do South by Southwest, assim, cara, você precisa mergulhar no lago, sabe? Você sentia falta, tava com um pezinho longe do lago fazia um tempo. Exato, eu acho que assim, a gente está vivendo um momento de transformação tão profundo como sociedade, que você pode acompanhar essa transformação sentado ali na cadeira, e eventualmente você vai ali, bota um pé e... beleza, eu acho que eu estou acompanhando, eu estou entendendo para onde o mundo está indo. Você pode fazer isso. Mas eu acho que se você quer prosperar nesse futuro, você tem que cair de cabeça, você tem que mergulhar, você tem que fazer, você tem que ir lá, você tem que sofrer, tem que dar errado. E eu achei que estava nesse momento. Então, eu saí de agência, que sempre foi um lugar do meu coração, é onde eu construía marcas e histórias incríveis, para ir para esse mundo que dava medo pra caramba, assim, mundo com linguagens que eu não sabia falar. e aí fui, e aí depois, agora, fui para o mercado de HR Techs, né, para trabalhar com essa inovação de produto, e estou aí construindo uma marca nova no B2B. E a tua missão no SXSW, qual foi ela e o que você encontrou por lá? Pois é, a Flash, ela tem uma missão de transformar o mundo do trabalho
com mais leveza, com mais simplicidade, mais inovação, e a gente sempre está tentando entender para onde o mundo do trabalho está indo. E há algum tempo que a gente tem visto que os festivais de inovação, de maneira geral, passaram a colocar nas suas linhas o mundo do trabalho, a linha do workplace. Então, a gente vê isso acontecendo no South by Southwest, tanto em Austin como Londres, e etc. A gente vê, por exemplo, aqui no próprio Hacktown, quer dizer, se você quer ter essas discussões e não é da área de RH e não quer ir para um Imagine HR da Gartner, você pode ir no Hacktown aqui, que inclusive está para acontecer, que tem uma linha de workplace. Quer dizer, o mundo está discutindo o futuro do trabalho. Isso deixou de ser uma pauta da área de gestão de pessoas e passou a ser uma pauta de todo mundo, né? E eu fui lá para estudar isso e entender para onde isso está indo. Tá, depois eu vou te perguntar, vou passar um pouco para Flor, mas depois eu quero saber o que você descobriu. E acho que o gancho que o Danilo trouxe de não ser mais uma pauta de HR, lá os grandes fóruns nas salas que estavam eram pessoas de outras áreas querendo realmente discutir. E aí temáticas diversas de quando a gente está falando, por exemplo, de olhar o futuro, como, até eu gostei do jargão, como o Spotify. Então, hoje você trabalha CLT, full time, e por que não uma carreira /, por que não você ter competência X, que você vai prestar serviços e tudo mais? Lógico que a gente não está falando de uma mudança para 26, muita gente já está neste processo de transição agora, mas a gente está falando de uma parcela muito pequena. Ainda a organização como um todo, de olhar quais são suas competências e como você vende, né, e é remunerado por elas, acho que ainda tem um processo para ser desenvolvido. E ainda num caminho que eu diria hoje natural. O que eu chamo de natural? Vai acontecer. Então, o que você falou, eu posso ficar numa cadeira ali como plateia, simplesmente observando, mas se vai acontecer, talvez seja sábio também mergulhar e sair um pouquinho, e se refrescar, né? Assim, eu fiz 41 3 dias atrás. Parabéns! Essa informação não é relevante para a audiência. Dramática, eu falei assim. Não é relevante para a audiência, mas é relevante para onde eu vou chegar. Lembrando que só vai ao ar daqui um tempinho, mas e aí você bem. vai dar com com 41 e alguma coisa. 41 para um mercado de propaganda, e essa é uma questão importante para se dizer, é uma idade que a gente entende, percebe que tem uma questão com idade esse mercado. Existe isso. Você vai em agências publicitárias, todo mundo é muito novo. Sim. Né? Então, hoje, né? Hoje. Já foi diferente, acho que um pouco. Quando eu era novo, todo mundo era novo. Aí eu envelheci, todo mundo continua novo. Poxa! Entendi. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vivi um momento importante de transformação digital. Eu vivi, e a gente passou por isso também, do e-commerce, do marketing digital, certo? Certo. Não, e eu vou deixar você concluir, porque eu vou pegar um gancho seu aí, que esse ponto seu é ótimo. Bom, eu vi o Creative Director do Meta, que não chamava Meta, ir na agência para ensinar a fazer mídia digital no Facebook. E falar assim, olha, é vertical, você tem que olhar se a pessoa dá like. Eu vi isso. Sim. E eu vi muita gente dizendo assim, pô, você é chato pra caramba. Não vai colar. Tipo, isso não vai colar. Puta saco fazer filme na vertical. E o bonde passou, sabe? Eu tô vendo esse mesmo bonde. E eu tô vendo as pessoas do mesmo jeito. Dizendo que, pô, você fez aonde no chat GPT? Não é piada, galera. Pois é. Então, assim, eu quero deixar um call de emergência aqui. Se você quer prosperar para os próximos anos, real, mergulha no lago. Porque senão esse bonde que eu vi passar, ele vai passar de novo. Só que dessa vez o bonde é ainda mais rápido. Ele é rápido. Ele tem algumas questões. Eu acho que quando eu olho para minha carreira, né, e obviamente a gente vê uma fotografia, né? Hoje eu vejo uma fotografia, mas eu fui uma das pessoas que eu aprendi um monte de coisa, entendeu? Eu vi as oportunidades passando e eu fui embarcando na oportunidade. Então, por exemplo, 10, 12 anos atrás, quando eu sentei numa cadeira onde um dos desafios era e-commerce, que eu nunca tinha operado um e-commerce, assim, eu fui ter que entender
canais de distribuição, de pricing, de oferta, demanda, gestão de inventário. Então, assim, eu tive que mergulhar nesse mundo. E depois eu tive que mergulhar mais ainda em tecnologia. Depois eu tive que estruturar a orquestração de dados e de informação para o melhor consumo disso para o nosso negócio. E eu fui aprendendo, e eu fui aprendendo, e eu fui aprendendo. Aonde eu quero chegar? A gente não pode parar de aprender. A gente não pode parar de estudar. Eu não posso simplesmente chegar agora e falar, inteligência artificial, gente, pelo amor de Deus. Não! O que ela vai alavancar o meu negócio? O que ela vai tirar a fricção? O que ela vai deixar, por exemplo, hoje, ela tem sido fundamental para mim para escalar a minha operação. Hoje nós temos negócios diversos, já não dá para eu fazer os criativos manuais mais, isso não tem menor cabimento, senão eu não consigo dar velocidade para o meu negócio. Mas isso é muito interessante porque, até pegando a linha do que vocês dois disseram, algumas pessoas vão contra o fluxo, querendo reclamar do que vem. Para nós aqui na instituição é muito interessante essa questão, inclusive do GPT, porque quem ainda não está acostumado ou, né, não conhece, não foi a fundo, vamos contra ou vamos usá-lo para substituir. Isso acontece bastante. E a gente tem batido na tecla que não, ele é o apoio, é ele que vai dar a escala, ele que vai auxiliar na velocidade, mas não substitui. Quando você trouxe alguns dos itens pelos quais você teve que aprender, estudar e não parar, eu olho para não estou falando da grade atual, porque também de graduação, que eu falei, sou publicitária, mas não é tudo isso que se aprende dentro da faculdade. Não. Pelo contrário, a gente vem com uma base sólida, só que depois depende da pessoa e depende de como ela se conecta, o quanto ela está aberta para tudo isso que vai vir. O que eu entendo é que, independentemente de quando vocês começaram isso, vocês dois foram sempre muito abertos. Muito. Eu acho que tem uma questão importante aqui, né? A gente fala assim, de competências, eu acho que é muito mais do skill, dos soft skills, né? Porque o aprender, todo mundo tem a capacidade de aprender. Sim. Mas tem uma inquietude e acho que uma curiosidade já. Quando a gente está falando, principalmente, se você pega qualquer outra profissão, todas elas, em estágios maiores ou menores, sofreu e está sofrendo grandes transformações. Mas a área, quando você pega publicidade, marketing, propaganda, a maneira com que se comunica, você trouxe na tua fala de era A e vai para B, os próprios posts, entender de como que funciona, os creators. Se você vai no SXSW, eu não sou da área, mas o que tinha de conteúdo para navegar, a forma de consumir, a forma de engajar, narrativas e tudo mais, é como ser esse lifelong learning vivendo na prática, mas se permitindo com várias gerações ao mesmo tempo, porque vai estar com as pessoas mais novas, mas tem uma senioridade no processo que já viu algumas coisas passar, já sabe conectar com o B, fazer relevância e tudo mais. Tem uma coisa de marketing, assim, que lá na minha época, né, e eu acho que isso mudou pouco, até o ensino médio, eu acho que mudou um pouco. Porque na minha época, eu não sei aí se você passou pela mesma coisa. Dividir a gente entre os que gostam de matemática e os que não gostam de matemática. Aí eu entrei na fila de quem não gosta de matemática. E hoje eu estou afundada em modelos matemáticos. Então, não é? Então, acho que assim, a gente precisa ressignificar tudo isso. Porque assim, eu entrei, gente, na fila de quem não gostava de matemática. E hoje a minha vida é olhar para tudo que a matemática, assim, né, os modelos que estão por trás dos meus negócios. Eu estou rindo porque primeiro dia de aula eu pergunto para os estudantes, por que vocês escolheram administração na SPM? Porque é marketing, eu não gosto muito de números. Então, vamos conversar. Mas tem um ponto que eu queria fazer aqui sobre esse tema de inovação e de ter a cabeça aberta, que é a cultura da experimentação. Isso é ótimo. Tempos atrás eu tive uma conversa com um grupo de amigos que a gente estava discutindo sobre inteligência artificial. E a linha narrativa que eu via muito comum era assim, mas tem que ver com o time de dados. Porque tem uma questão lá, porque o time de dados está sempre enrolado e aí ele não consegue olhar para o que eu preciso, e aí não dá para implementar a IA, e aí ficava-se uma discussão de quase terceirização
da culpa de não estar mergulhado no tema, porque o outro departamento, papapá. E eu acho que a gente está vivendo um momento ainda nos primórdios, é primórdio ainda, que favorece aqueles que querem experimentar. O que é experimentar? É você ir lá, é você testar, é você estar ligado e falar, não, deixa eu misturar A com B. Durante a minha cobertura do South by Southwest, a gente decidiu levar um grupo de RHs para lá, para cobrir o workplace e tal. E aí a pessoa que ia, que era a minha gerente de PR, ela falou assim, putz, eu não vou poder ir, então você vai. E aí, só que eu quero que você faça uma cobertura decente, uma cobertura com peso e tudo mais. Eu falei assim, e ela é jornalista, editora da Exame e tudo mais. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de atender a necessidade e a demanda que ela espera. Assim, com a lente dela, né? Com a lente dela. Eu falei, tô ferrado. E aí eu comecei a enfim, juntar várias coisas que eu tinha e comecei a testar um novo modelo de IA junto com automação. Então fica a dica aí, quem quiser, make.com, 8n8, a gente está no momento de discutir essas coisas, que depois lá na frente o Meta, o Facebook engole tudo, mas agora vai nessa. Agora dá. Dá tempo. Aí eu comecei a passar a madrugada, misturando e aprendendo, e assim, ChatGPT do meu lado, e as plataformas que eu nunca tinha ouvido falar, e eu falava com o ChatGPT, deu errado, o que é que eu faço? Ele tenta assim, 2 da manhã, deu errado de novo, e agora, ó, tá aqui o print. Aí ele, não, isso aqui faz desse jeito. Ah, deu certo, obrigado, amigo. Tava nessa história. Então eu passava... Chegou nesse ponto. 2h30, 3 da manhã, tentando aprender como é que é essa história de agente, e não é porque eu acho legal, a gente precisava. Aliás, a dica, assim, o melhor jeito de se aprender IA é ter um problema real para você resolver. Exatamente. Sim. Porque você vai ficar até as 2 da manhã. Senão você vai falar, não tenho tempo agora, minha agenda não permite. Exato. Eu tenho um problema. Como é que eu posso usar IA para resolver esse problema? Aí fui lá e montei o bonequinho. A operação toda. Cheguei em Austin e tava assim, voando. Entrava na palestra, eu capturava o áudio do palestrante via Water. Esse áudio já batia numa planilha, que já batia numa IA, que fazia o texto, mandava para um outro editor, que era uma outra IA, que fazia o texto, que mandava pro cara do LinkedIn, que era outra IA, montava tudo. E eu saí dos primeiros dias achando que eu tava voando. Assim, quando incrível. Você entrou no LinkedIn... Não, aí a gerente de PR me ligou na palestra da Amy Webb. Ela me ligou, falou assim, ela falou isso? Aí eu falei assim, não sei, deixa eu ver. E aí eu aprendi no meio do South by Southwest, tipo lá pelo 2º, 3º dia, que aquela IA que eu montei tava alucinando. Porque eu empilhei tanta IA em cima de IA... Você foi fazendo tanta engenhoca... Que ela começou a, tipo... Criou vida própria. Não, ela criou vida própria. Aí ela falou assim, ela não falou nada disso. E ela estava construindo o repertório dela, porque ela foi pegando... Foi pegando. Aí no meio, eu me virei mais uma madrugada no meio do South by Southwest, todo mundo indo lá pros bares tocar piano. Eu ia te falar, não foi no piano, gente? Não, porque eu fui pra dentro do quarto de Deus. E falei assim, Jesus, como é que eu remonto esse boneco? Aí GPT virou Jesus, pelo visto. GPT virou Jesus. E aí eu aprendi que você não pode ficar socando um monte de prompt, você faz um pequeno, manda pro outro. Aí a gente fez todo um guardrails de segurança com o IA mesmo. E o negócio encaixou, que foi uma beleza. Então as pessoas falaram assim, quantas pessoas estavam cobrindo com você? Eu falei, eu e a Videomaker. E parecia umas 40 pessoas. Sim, sim. Mas olha isso, deu errado. Deu errado, galera. E eu acho que dentro das empresas é uma das coisas que a gente discute muito, pelo menos lá na nossa, que é a segurança psicológica para experimentação. Perfeito. Né? Porque é o seguinte, a gente precisa dar essa segurança de que a gente, no processo de experimentação, vamos errar, né? Você estava achando que você estava, triunfando. Aí você fala, tem um processo aqui. E como é que eu corrijo a rota? Hoje, acho que o ponto é entender, não está dando muito certo, como é que eu mudo a rota rapidamente, né? Como é que eu aprendo com aquilo, como é que eu vou
Sabe o que eu diria? Ter humildade para reconhecer esse erro. Que é como você está falando, deu errado. É difícil reconhecer? Foi difícil. Na hora eu fiquei pé da vida. Mas olha que interessante. Mas a própria humildade, eu concordo quando a Flor traz, que é muito da cultura. Da cultura. Sim. Porque a outra cultura vai fazer com que você faça o PPT do PPT para justificar por que deu errado. Sim. Em vez de você abrir o coração e falar, já vou rodar rápido, vou aprender e tal. Então, quando a organização não te dá espaços para nem experimentar, porque ele não estaria usando experimentar neste nível de uma cultura mais tradicional. E no ponto dele, sabe o que foi genial aqui da sua história? Você fez 1000 coisas, a tecnologia e a automação, mas a intuição humana te ligou e falou assim, ela falou isso mesmo? Então, é aí que está o pulo do gato também. De ouvir. Isso foi uma coisa fundamental, assim. Vamos lá. Tinha 2 operações acontecendo ao mesmo tempo. Tinha a operação de conteúdo e tinha as minhas próprias redes sociais pessoais. As minhas próprias redes sociais pessoais, óbvio que não tinha ninguém olhando. Então, o LinkedIn, saía a matéria, o IA montava e postava. E vida que toca. Mas, em processos mais críticos, a interface homem-máquina, ela é fundamental. Ela é fundamental. E talvez uma das coisas que eu aprendi, assim, discutindo o futuro do trabalho, é que esse futuro não é um futuro de robôs e de inteligência artificial, é mais de uma integração quase sem costura homem-máquina, porque aí você chega numa perfeição. A gente não vai mais precisar fazer tarefas tão burocráticas e manuais, mas a gente precisa pensar. Exato, que isso a gente não vai conseguir da máquina no mesmo formato. E aí você falou uma história de matemática. Esses tempos atrás eu li um livro, super legal, chama... ai meu Deus do céu, Techies and Junkies. É mais ou menos essa coisa. Não sei se é Junkies, depois eu pesquiso e mando para vocês. Mas basicamente a proposta do livro era falar sobre o paradigma que existe entre profissionais que vêm da área de STEM, que é ciência, tecnologia, matemática, engenharia, versus os profissionais que vêm de liberal arts. E aí, a discussão do livro era, num mundo atual, quem é o melhor profissional? Assim, quem é o profissional que está mais setado para a inovação? É o cara que vem da engenharia, do número duro, ou é um cara que vem da sociologia, que vem da filosofia? Essa era a discussão. E naturalmente, óbvio que os dois são importantes, tá, galera? Não quero criar... Todos são importantes. Muros aqui. Mas assim, geralmente o que a gente pensa é assim, ferrou, eu não sou engenheiro, certo? Eu não sou matemático, né? Eu tenho que ver número, mas eu não sei olhar os números do jeito que ele está montado. Até ontem eu não sabia o que era cohort. Quando eu descobri, achei uma maravilha. Então a gente pensa assim, eu não sou dessa área, eu tô ferrado. Só que um cara de sociologia, ele tem um pensamento aberto, transversal. E o que está acontecendo hoje com o mundo da IA? Aonde está a diferença da IA? Está no prompt, está na conversa, está no que você sabe pedir. Então, quanto mais profundo é o teu pensamento, quanto mais aberto, mais humano, mais entendendo, você vai chegar lá. Então, a gente está vivendo um mundo onde a integração humana é importante e o pensar é muito importante. Muito. E eu acho que aqui, e o SX ele traz muito essa proposta, que é a diversidade que vive ali. Você transita por outro universo e de coisas que, assim, é totalmente disruptiva. Sentava do lado de alguém, eu encontrei vários de outros países, enfim, e até para me explicarem o que eles faziam, já eram, sabe, assim, ops, não é tão normal e trivial que a gente já fala o cargo, já associa o que está fazendo. Tinha algumas ali que eu ficava tentando ver se eu estava realmente compreendendo. E o bacana, acho que, e trazendo para uma realidade daqui, eu conheço muitos engenheiros, pessoas de sistemas e tudo mais, indo para essa área que você acabou de falar, Danilo, fazendo sociologia, filosofia. É impressionante como que as pessoas estão buscando essa complementariedade e tudo mais. Seja neurociência, uma série de outras coisas, acho que tem uma busca, sabe? Acho que é algo de uma inquietude, que algo sozinho não está completando, e você está buscando outras formas. Eu vejo como um alimento que um nutriente. Talvez Total. a pessoa esteja sentindo falta e ela precisa buscar e se alimentar daquilo. Por exemplo, eu hoje, o que eu tenho sentido falta? Né? Assim, o meu universo, a máquina, o indivíduo, as gerações, né?
o workplace em transformação, eu vou fazer um curso de psicanálise. Porque eu acho que a gente precisa entender cada vez mais do ser humano, né? E voltar lá nas... Eu falei que eu quero ter todos os fundamentos das teorias freudianas para a gente entender as complexidades, né? Eu acho que a gente está vivendo, por exemplo, eu adoro a geração Z. E as pessoas, às vezes, são muito duras com a geração Z, né? Porque eu falo que, assim, eu olho para algumas questões da geração Z e eu falo, eu não tinha essa consciência quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Hoje, a geração Z... Ele quer um trabalho com significado, né? Ele quer estar num lugar com segurança psicológica. Ele quer ter as relações mais humanizadas. Eu tinha essa consciência. Eu entrei, vou trabalhar o que tem para... Sabe? Sim. Obviamente que isso me desenvolveu para... São outras skills. Mas que hoje tem uma questão, e a tecnologia cada vez mais presente, né? Tem gente que fala comigo assim, nossa, eu vou ter que entender de inteligência artificial. Eu falei, não é que você tem que entender de inteligência artificial. Ninguém vai querer um técnico. Ninguém quer isso. Mas vai fazer diferença quem sabe operar, né? E quem não sabe. Daqui a pouco a gente já está fazendo essa divisão. Então, eu acho que assim, essa inquietude é porque cada dia a gente tem uma demanda nova, né? Uma demanda que está ali latente, e eu, pelo menos, não gosto de dormir com a minha cabeça, pelo menos, né, te martelando o negócio. Eu não sei se a sua fica assim. Ô Danilo, mudando completamente de assunto, você já deve ter escutado isso, mas você parece muito com o Thiago Leifert, né? Não te falaram? Toda hora eu tô aqui pra ele, eu falei assim, abre um parênteses. Parênteses, desculpa, fez parênteses. Falei, gente, e você tava falando ele que agora, eu falei, gente, ele parece uma pessoa... Parece, né? E você se comunica. Queria ter a grana dele. Tá ali, é o futuro do trabalho. Mas posso falar uma coisa? Você estava falando sobre esse lance de IA, tecnologia e marcas. Eu me lembro que a gente estava no papo com o presidente mundial da IBM, né? Uma das palestras lá do South by Southwest. E óbvio que a discussão era para onde a tecnologia está nos levando e tudo mais. E tem um outro tema também, que é a história da computação quântica, que foi falado muito lá e tal. E aí uma das perguntas que mais me chamou a atenção, que fizeram para ele falou assim, o que tira o seu sono à noite? E ele falou que tira meu sono à noite é atrair os talentos. Atrair os talentos certos. E reter. E reter os talentos Eu acho que é o mais difícil hoje, inclusive, a retenção. Eu falei, gente, como é que pode o presidente mundial da IBM, que está no forefront da discussão de tecnologia, ele está preocupado com pessoas, em trazer as pessoas certas para o negócio. Ele falou que está preocupado também com a geopolítica, mas acho que esse não é o assunto de hoje. Não foi a questão. Mas eu vou te falar, assim, se vocês vierem para dentro de sala de aula para entender esse estudante com a idade de hoje, o que ele quer das empresas, sim, ele tem essa questão de algo com propósito, mas também não fixa. Ele não quer qualquer problema, algum desconforto, tá tudo bem, eu vou para outra. E a gente não tinha muito essa questão. Não. Vamos encarar. É um problema, né? E agora que eu vou querer resolver o que é o problema. Mas eu acho que aí a gente foi forjado a aguentar, lembra? Tipo assim, engole o choro, tem que ter resistência, tem que ter carcaça, né? O mundo corporativo é muito nesse sentido de falar, tem que aguentar, vai aguentar a pressão. Então a gente era tipo isso, é desafiador, mas vou fazer. O que eu percebo é que não é que eles não tenham força de vontade. Muitas vezes não querem participar disso. Não é força de vontade, é do tipo assim, não quero, não concordo. É importância, sabe? O grau de importância. E daí, num outro olhar, quando a gente fala com um colega, fala, nossa, desistiu fácil e tal. Desistiu, mas é que o desistiu dele eu não quero entrar nesse jogo, tipo, eu vou sair. Lógico que tem extremos também de muita gente que não tá parando, aquela coisa toda, mas eles não se prendem, inclusive, para própria formação. Você vai fazer, a gente fez um programa. E conversando nas entrevistas, eu fiz engenharia, sei lá, mecânica, 3 anos, aí parei, tranquei, fui fazer engenharia elétrica. No nosso período, você termina, tipo, falta mais 1 ano, você não vai sair. Engole o choro e vai. Vai. É verdade, então, agora, a liberdade de experienciar que a gente está dando para os jovens, de uma maneira geral,
seja feliz, se permita, viva. Tanto que as pivotagens do período acadêmico é de A para B para Z, tipo, bem diferente. Nós não, tipo, começou o curso, era tão difícil fazer a graduação que termina. Mas mesmo assim, eu acho que é legal a gente pontuar, inclusive porque aqui temos publicitários de novo, dentro da casa do marketing. Nós tínhamos uma grade que ela tem core, disciplinas core e eletivas. Poxa, fantástico, porque você pega as eletivas, vai de acordo com as tendências, com o que o mercado pede, você coloca, tira e tudo mais. Qual era a ideia? O aluno faz a grade dele lá no final. Psicanálise, eu não tive, você teve na graduação? Não. Aqui tem. Ai, gente, entendeu? Está dentro da graduação, porque justamente como eletiva, eu não sei agora a grade nova se ainda tem, acredito que sim. O que a gente percebeu? Que com o passar do tempo ele não tinha maturidade mais para conseguir montar a própria grade. E o que ele fazia? Vou atrás do professor que me passa mais fácil, que eu gosto do estilo da aula, que eu não vou bombar naquela disciplina, não importa o que venha. Para a administração, por exemplo, não funciona, porque eu preciso que ele saia daqui bem formado. Então não adianta ele fazer, por exemplo, eu tenho disciplinas de criação de cinema e audiovisual, que é do curso de cinema, mas o meu aluno de administração, não. Ele não tem que estar lá. Mas eu vou seguir aquela linha. Ok, são outros 500, mas não agora. O que nós percebemos? Desmonta. Então, a grade nova, isso some e agora a gente está formando para carreiras. Por quê? Porque a gente percebeu que, por exemplo, esporte é algo que precisa de profissionais de marketing com dados e não tem. Hoje, outro dia eu entrevistei uma pessoa da área de esporte, a pessoa não tem nenhuma formação, nenhuma experiência, não é bom no que faz, 20 mil reais iniciais para trabalhar no esporte, com marketing. Falei, peraí. Então, eu preciso formar uma pessoa aqui dentro e a gente está indo por essa linha. Por quê? Porque o jovem também precisa de um norte. Precisa, por exemplo, dessa experiência que vocês estão trazendo, seja de carreira, seja experiência pessoal, seja do que vocês estão indo buscar, né, em eventos desse porte, para trazer e mostrar, olha, funciona assim. E talvez o mercado peça tal coisa. Então, a gente também precisa dos mentores para dar esse norte. Eu super concordo com você e eu acho que, assim... eu acho que a gente teve um benefício, né? Não tinha tanta informação. E eu acho que o excesso de informação cria uma confusão também. Sim. Né? É muito estímulo. Sim. É muito ruído. É muito ruído, né? Foi muito interessante, assim, no SXSW eu voltei um pouco impactada com as questões de pandemia da solidão, saúde social. O Scott Galloway trouxe um retrato da geração Z, onde ele fala, geração Z bebe menos, transa menos, já faz por questões, né, de ansiedade, né, já toma algum tipo de medicação que mexe com a libido, aí ele já faz uso de testosterona, olha para onde a coisa vai, né, e aí ele fala que ele trouxe um dado que um adolescente de entre 13 e 14 anos recebe em média, por dia, 230 notificações no seu celular. Vocês sabem o que é isso? É absurdo. É uma coisa absurda. Eu não tive isso, né? Assim, os estímulos que a gente tinha eram presenciais, depois um telefone fixo tocava na minha casa, tinha uma coisa ou outra. Então, assim, eu acho que essa questão essa onda, essa overdose de informação tira a concentração, tira o foco, né? Cria ondas e cria modas e cria temas e que realmente ele precisa de orientação. Mas sabe o que eu acho que é uma coisa interessante? A gente falou sobre ser algo cíclico, algo que eu digo, para mim tudo. É cíclico porque vai e vem, só que evoluindo. Não vai deixar de existir inteligência artificial, não. Isso daí só vai evoluir. Mas eu acho que existe, em determinados momentos, alguns resgates. Então, a pessoa chega um momento que ela, ou né, o mercado, ou a sociedade se encarrega de voltar um pouquinho e ter um resgate. Uma tendência que a gente, pelo menos não sei o que vocês viram lá, aqui a gente tem percebido, pelo menos pelos estudos e pelos estudantes, a fé. O tanto que tem retornado com os jovens a questão da fé. E virou moda. Eles estão colocando isso em pauta a ponto de termos grupos de oração aqui dentro. Coisa que, gente, que interessante, não existia. Né? Então, deixa eu puxar esse tema da fé, porque
Isso é importante que você está falando, tá? Eu acho que a gente está num momento que a gente precisa silenciar mais. Exato. Tá? Vou contar um caso que aconteceu lá no South by Southwest. A gente está falando do South by Southwest, né? Então, as minhas histórias aqui vão ser sobre South by Southwest. Depois vocês me chamam, eu conto outras, mas não tem mais South by Southwest. Quando eu cheguei lá com a missão de cobrir as coisas, primeiros 2 dias, eu estava muito ansioso. Eu estava assim, mas desesperado, porque eu tinha que estar na palestra da Amy Webb. Não tinha, que é tá? Não fila. tinha. Não tinha. Mas tinha, porque todo mundo vai na palestra da Amy Webb, é a grande palestra, e eu tinha que estar lá. Como que o meu IA não vai conseguir pegar tudo que eu preciso? Eu preciso, eu tenho que sair de lá, eu tenho meia hora para ir para outra, meu Deus, e vou perder, e papapá. Então eu estava muito ansioso. Mas ao mesmo tempo que eu estava lá, eu não estava lá. Sim. Então ela falava, eu não ouvia, porque eu estava preocupado com outra coisa, estava preocupado para onde eu ia. E a coisa foi rolando, e eu num fomo danado. Se você me perguntar assim, o que você viu os primeiros 2 dias? Eu não sei. Que coisa incrível, né? Não sei. E aí, me deu um clique na cabeça, eu falei assim, você quer saber? Eu vou viver, eu vou curtir. E eu vou para aquilo que eu achar que faz sentido, que meu coração fala assim, cara, eu preciso ir. Eu vou silenciar, eu vou ver de novo a pauta, eu vou falar assim, putz, isso pode ser legal. Isso aqui tudo, a próxima Amy Webb, talvez eu não veja. E eu comecei a perceber uma coisa no South by Southwest. Tem muita coisa do South by Southwest que também é aquela coisa de todo mundo vai para o mesmo lugar. Todo mundo vê as mesmas tendências. A boiada, né? A boiada. Então, assim, a Brené Brown vai falar, todo mundo vai ver a Brené Brown falar. Certo? Numa dessas, eu decidi ver uma palestra sobre uso de psicodélicos no trabalho. Como o futuro do psicodélico como uma forma de benefício para o trabalho. Uma palestra desse tamanho. Tem uma trilha de psicodélicos no South by Southwest, tá? Então, quem quiser de fato ver para onde está indo a inovação tem que procurar essas trilhas, porque a discussão está ali. Uhum. E a conversa era sobre questões de saúde mental, profissionais principalmente da área de construção civil nos Estados Unidos, que tem o maior índice de homicídio, de suicídio, e o quanto que tratamentos à base de ketamina, psilocibina tem ajudado esses profissionais a sair acabar com essas ideias suicidas. As pessoas que estavam no palco eram, por exemplo, a fundadora de um dos projetos lá de psilocibina era uma profissional que saiu do Twitter na época do burnout do Elon Musk, e ela estava tão profundamente acabada com aquela situação do trabalho dela, que ela foi buscar o tratamento, encontrou uma saída no tratamento e criou uma empresa para aquilo. Com psicodélicos. Com psicodélicos. E ela criou uma empresa para aquilo. E essa empresa, hoje, no estado do Alabama, tem considerado, não sei se é no Alabama, sei lá qualquer outro estado, tem ajudado a resolver uma questão de saúde mental séria. Então, assim, no momento em que eu parei e falei assim, não, eu quero olhar para mim, eu quero entender o que importa para mim, eu comecei a ver um South by Southwest diferente. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, que é o seguinte, estado de presença. Exato. Eu não vou estar em todos os lugares. E quando eu tento estar em todos os lugares, eu mando mal em todos os lugares. Uhum. Mando mal. Que é o que o Danilo fez, de estar no lugar, Na mas hora já que você tá ali, e aí você vai naquela encrenca daquela Amy Webb, aí daqui a pouco ela soca aquele relatório de 1000 páginas, aí as pessoas começam, eu tô com um relatório de 1000 páginas, meu Deus, você vai fazer esse relatório? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada com ele, entendeu? Então, assim, tem uma questão, né, de que parece que você está perdendo alguma coisa o tempo todo. E essa coisa do estado de presença, é o estado de presença no que você está fazendo, com quem você está, né? Então, assim, observa, às vezes a gente chega em casa e esse danado, esse celular não saiu da nossa mão, você está ali jantando, mas você está olhando, você está respondendo. Eu acho que tem essa coisa de saber silenciar, de estar presente em algumas discussões. Eu faço quando, por exemplo, a gente tem um modelo de trabalho muito remoto, né? Mas com idas, eu vou mais ao escritório, a gente tem time aí em diversas partes do Brasil, enfim.
Mas eu tenho trabalhado com o meu time, assim, estamos aqui reunidos, nós não vamos pegar, vamos estar aqui, vamos colocar as nossas questões aqui, vamos discutir os nossos temas aqui. Se a gente está vendo uma apresentação, cara, vamos focar nessa apresentação e ter discussões de qualidade sobre ela. Então, essa questão nossa, e eu acho que a gente volta nessa inquietação de tudo acontecer no mesmo tempo, cria a gente. Mas cria aqui uma eu tenho um organização. Tem uma história, mais uma lá do South by Southwest, que tem a ver com essa história de presença, que no momento em que eu falei assim, chega, não quero mais essa masturbação mental de toda hora ter que estar na palestra da Amy Webb, eu falei, vou andar, vou dar uma volta. Aí tô andando na rua, passo uma caminhonete, com escrito assim do lado, assim, "The future is no work". Aí eu olhei e falei, pô, tô cobrindo o futuro do trabalho, achei legal. Aí falei pra moça no carro, falei, legal, gostei disso aí. Ela falou, você gostou? Falei, sim. Ela, então tá um livro. Do nada, uma pessoa dentro de uma S10, sei lá, de uma Ranger, tira e te dá um livro. Eu falei, uai, que coisa é? E o livro é The Future is No Work. Como você pode criar um novo modelo de trabalho usando inteligência artificial, usando a tecnologia. Eu falei, é isso que eu tô cobrindo. Caramba. Que incrível. Tá vendo? Numa andada. Despretensiosa. Encontrei. Aí peguei o livro e comecei a ler. Meu Deus, estão falando comigo. Sabe? É um sinal. É um sinal. É um sinal. Aí virei o livro e tal, vi lá o autor. Falei, nossa, que incrível. Continuei andando. E tinha que ir para uma palestra e tal. Subindo a escada rolante, chego na ponta da escada rolante, eu olho, era o autor do livro. Ele estava na minha frente, ele estava ali falando com as pessoas. Eu olhei e falei, é você! Ele, sou eu! Ele não sabe o que. Eu falei, cara, vi seu livro. E aí comecei a conversar com ele. E ele começou, aí contei, falei, tô fazendo uma automação para cobrir ele. Que legal, mostra aí! E aí começou a me dar dica. E aí a coisa começou a acontecer lá na hora. E eu fui aprendendo um monte de coisa com ele também. Li o livro dele, incrível o livro dele. Então, quando a gente se permite esse fica estado mais de aberto. presença, Exato. aí o conhecimento vem. Não a informação. Informação não é conhecimento. Mas quando você se abre, Exato. aí sim o conhecimento E o vem. estado de presença, gente, é para eu olhar para o outro. Ou para você mesmo. Ou para mim mesma. E às vezes a gente perceber se o Danilo tá bem, se a Silvana tá bem, se tá tudo certo. Que a gente não tá olhando para o outro. Então, mas é E também acho não que o seguir a momento- boiada. É. Essa que E é a acho questão, nem esse é um sempre. ponto, porque lá, primeiro que te dá um pânico, que todo mundo já tinha as trilhas montadas e eu não tinha ainda. Ai, Aí eu trocando figurinha com alguns, tipo, você pega o Camilo, que já foi 14 vezes, sei lá quantos, todo mundo lá. Eu falei, Jesus, porque eu ainda decidi ir pra Miami antes, fui com meu filho, e aí, e uma amiga com o filho dela, enfim, e justamente, assim, de última hora, porque não tava no script, eu ia sozinha e tudo mais. E foi a melhor experiência, porque eu curti o dia inteiro, não fui pro tocar piano, mas eu fui jantar com ele, curtir, fazer ele viver outras coisas, que eu falo, também tem o meu papel de transformar o que tá na cabecinha dele, porque às vezes a gente vive tantas outras coisas que eu parei de sofrer. Falei assim, às vezes eu tava lá numa palestra, falei, putz, onde vocês estão? Me encontra não sei tal lugar, vamos andar. E eu fui descobrindo muita coisa legal nessas andanças, saindo da caixinha. E a parte mais interessante era o final do dia que a gente se reunia, porque tinha um grupo para fazer o debriefing, e parecia assim, falei, nossa, eles estão vendo um monte de assistidos que eu não vi. Porque como cada um escolheu uma trilha, era Sim. muito rico. Sim. A percepção que cada um gravou, né, e tudo mais, que eu falava, esta parte é rica, porque depois você vai atrás da informação. Você anota o nome, tá gravado, todo mundo gravou. Então, assim, você conseguia realmente entrar com um pouco mais de propriedade. Mas acho que é uma jornada de se permitir mas viver. de se permitir. Dizem que a gente vai atingir um estado da vida, assim, eu tô doida para chegar lá. Diz que é início, meio e foda-se. Né? Que a gente adquire essa eu não habilidade. conhecia. Né? Então, assim, eu acho que é isso, é você falar, eu não vou ficar aqui. Eu tava com uma mania, eu segui uma pessoa, eu acho ela incrível, uma executiva incrível, mas ela compartilha a agenda dela. E eu ficava numa frustração no final do dia, porque ela assim, 5h30, meditação, 6 horas, não sei o quê,
E eu falava, gente, eu sou muito incompetente, porque enquanto pessoa... Já leu o livro, já foi Aí eu tentava mesmo, não consigo mesmo. Aí eu vou para lá, não consigo fazer não sei o quê. Aí eu vou tentar fazer não sei o quê. E aí eu virei e falei assim, gente, a receita é minha. Sim. Né? Porque eu sei a minha rotina, o meu dia, como é que ele funciona, as demandas que eu tenho aqui, as demandas que eu tenho externas. O que dá certo para você. O que dá certo para mim, o que dá certo para o outro. Então, acho que essa coisa nossa de olhar, aí que eu falo, você colocou uma coisa muito bem pontuada, os movimentos cíclicos. Sim. O resgate da fé. A fé, eu tenho feito um resgate da fé. É um remédio para acalmar a alma. Muito. E assim, não precisa ser isso. Cada um tem sua né? válvula de escape. Para mas mim, é interessante... ele tem funcionado como... Mas é interessante a gente, primeiro, parar, olhar para o outro, olhar para si e ver o que de fato pode ser resgatado. É a fé para alguns? É um momento relax para outro? É voltar para, sei lá, amigos, para um boteco sem compromisso? O que é esse resgate? Então, acho que isso é importante. Agora, a gente vai ter que combinar um novo podcast para vocês voltarem. Porque... Eu estava aqui pensando nisso. Eu tinha mais uma lista de... Mas posso falar? Eu achei tão gostoso. Adorei. Meu Deus, maravilhoso. Não, mas é isso. Eu estava aqui pensando, porque tem várias outras para a gente trocar figurinhas. Né? Quando a gente fala aí de marca mesmo, relacionamento, tendências. Porque eu via a grande discussão depois nas rodinhas de quem é de publicidade, propaganda e tal. Eu fazia desse jeito, aqui a tendência é outra. Então tem muita coisa, acho que bastante forte nesse sentido. Mas você sabe por quê? Tem um ponto sobre marca, só sem querer me estender muito, mas assim, abaixo dos buzzwords de marca sempre é uma conversa de um negócio, mas que precisa entender o humano. Uhum. Então tudo que a gente falou aqui permeia a marca. Exato. Sabe? Não tem nada que não está no contexto de Mas marca. isso não está no mindset da maior parte das pessoas. Por isso que eu acho que merece, inclusive... aprofundar. Fica o convite. Para quero vocês de volta. Episódio para a gente se aprofundar e ter as outras histórias. Como mensagens finais, pessoal, o que vocês deixariam de recados para quem está nos ouvindo como grande mensagem aí? Por favor. Agora você me coloca nesse fogo, enquanto você vai pensando a sua mensagem maravilhosa e todo articulado. Não, a minha tá na cabeça. Nossa, tá vendo? Não, a minha já falei, inclusive. Eu acho que como mensagem final, a gente tocou em tantas questões legais aqui, né? De comportamento, de desenvolvimento, de olhar pra gente. Eu tenho feito muitas discussões e participado de muitos papos sobre liderança, né? E eu acho que é um tema também muito legal para a gente aprofundar e a gente estudar e a gente entender. E eu falo que, assim, tem uma receitinha muito básica para a gente trabalhar a nossa liderança, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de pessoas com expectativas, né? Nós estamos falando que a liderança é o elo entre a estratégia do negócio e as pessoas que estão ali operando esse negócio. Acho que a gente tem um olhar aqui, principalmente quando a gente está falando de humanização, quando a gente está falando de relações, conexões reais, né? A gente falou tanto de solidão, as pessoas estão com questões sociais tão importantes, que eu acho que a liderança tem um papel muito importante. E eu falo que tem uma receitinha que sempre nos ajuda no papel e no exercício da liderança, né? Ainda mais aqui que vocês estão sempre falando para executivos, conversando aqui com executivos, que é a gente liderar com os 3 Cs, né? Com a consciência. E quanto mais a gente eleva o nosso nível de consciência, eu acho que isso traz uma maturidade maior, dá uma desacelerada, porque você vai atingindo, né? Elevando o nível de consciência, você tem uma visão mais completa e complexa das relações. Então, com consciência, com coragem, né? A gente precisa ter coragem para fazer o que precisa ser feito, a gente precisa ter coragem para transformar, a gente precisa ter coragem para fazer os movimentos de maneira assertiva e com coração, né? Porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de engajamento, nós estamos falando de mobilizar, né? E de forma solidária, de forma conjunta.
Então, eu acho que eu faço um chamado a isso, né? Isso que ela falou. Coragem e coração. Isso que ela queria pensar, Danilo, você sentiu? Não, eu entendi, cara. Foi muito estruturado, né? Nossa, eu não Desafia? Não, não desafio nada, tá maravilhoso com vocês. E você, Danilo? Não, cara, eu não tenho os 3 Cs, assim, aqui. Eu acho que eu já até falei, assim, a primeira coisa que eu queria reforçar como mensagem final é silencia. Silencia, escuta você. Eu acho que estamos sim num mundo de muito barulho, mas acho que a verdade, ela sai de dentro. E ela sai de dentro quando a gente escuta a gente. E a segunda coisa que eu queria provocar nas pessoas é mergulha. Sabe? A gente está num momento que o mundo está pedindo para a gente mergulhar de cabeça no lago, assim. É a hora de experimentar e testar coisa nova. Se você acredita que tem para oferecer para o mundo, se você está ouvindo o que você tem para fazer e tem para oferecer para o mundo, mergulha nesse lago, cara, que ele vai ser transformador. Bom, aqui, acho que quem está nos acompanhando sente um pouquinho do porquê eu sou apaixonada quando a gente está falando de conexões. A gente está falando de investir 1 hora no bate-papo super rico, com vários insights, né? Quando a gente fala de profundidade, isso não tem. Então, quando a gente fala de lifelong learning, para mim a forma que eu normalmente encontro são os eventos, são os encontros, são os podcasts, porque é um momento rico que a gente está presente, a gente está ouvindo o outro, está se conectando, refletindo nas próprias decisões. E eu acredito muito nesse poder das relações, do quanto elas nos impulsionam, nos inspiram, nos instigam, inclusive assim, os próximos podcasts e assim por diante. Então, mais uma vez, super obrigada pela participação, né, pela generosidade de estar compartilhando, né, o que vocês vivenciaram. Obrigada, Érica, por ser minha parceira aqui do Eu que agradeço. Podcast. E a casa agora é de vocês, Super. Tá? Sejam bem-vindos. Não fica Obrigada por terem vindo. muito, não, Fica, né? pode. Vai convidando. E agradeço a todos Gente, que estão nos ouvindo. Maravilhoso. Né? Excelente evento aqui pra gente e nos acompanhe nos próximos episódios. Obrigada.